A gente vai estar começando, né? Por algumas semanas, a gente vai estar trabalhando sobre semanas teológicas, ou seja, durante a semana nós vamos conversar, trabalhar, estudar a respeito de alguns aspectos teológicos, tá? Essa semana a gente vai falar sobre a diferença entre Jeová e Jesus. Inclusive porque é importante isso aqui, porque recentemente eu vi um vídeo, né, onde a pessoa estava lá falando sobre uma senhora, uma mulher que estava, uma mulher que se dizia especialista em Bíblia e usando o livro de Levítico para condenar pessoas, para condenar ações de pessoas, para condenar uma série de coisas. E aí a pessoa disse assim, olha, eu gostei muito do que a senhora disse, que eu deveria apedrejar determinada pessoa que estava cometendo determinada coisa. Por que que eu gostei? Né? Porque eu também tenho... Aí começou a citar uma série de pessoas, né? Por exemplo, só para você ter, eu não me lembro das pessoas, das situações em si, mas eu vou lembrar de uma aqui. Lá em Levítico diz que um filho desobediente ao pai deveria ser levado à entrada da cidade e ser apedrejado pela cidade, pelos moradores da cidade, né? Ah, é, isso é coerente com Jesus? Jesus daria essa orientação? Se Jesus disser sim, eu acho que deve levar o filho desobediente lá fora e todo mundo apedrejar. Bom, se Jesus concordar com isso, é de Deus. É da vontade de Deus, é da revelação de Deus. Se Jesus disser não, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Se Jesus disser isso, então não é de Deus. Não é de Deus ir lá fora mandar o filho desobediente para ser apedrejado. Não é, está no texto. E Moisés disse que era da parte de Deus aquela orientação. Mas não era de Deus. Enganos que Moisés teve. E não somente esse, né? Jesus consertou muitas outras coisas. Consertou falando e consertou vivendo. Enquanto Moisés dizia, pegue a adúltera e apedreje ela. O adúltero não, o homem que está praticando o erro com ela não. A adúltera, pegue a adúltera e apedreje. Enquanto Moisés disse isso, Jesus foi do lado de uma adúltera e disse, vocês podem atirar a pedra, mas quem não tiver pecado, atire a primeira. E aí? Entendeu? Então, naquele vídeo, me chamou muita atenção isto, né? Essa hipocrisia de fazer questão de se apegar àquilo que não é o que é coerente com Jesus. O coerente com Jesus a gente não quer não. Aliás, essa teologia nojenta que tem aí não quer não. Jesus disse para o rico, vá, venda tudo que tem e dê aos pobres. Sabe o que é que essa teologia nojenta diz? Ela diz assim, não venda não. Pegue o dinheiro e vá viver, porque é bênção de Deus. Ué, mas Jesus falou uma coisa e está dizendo outra? Entendeu? Porque essa teologia nojenta que tem aí, ela está atrás disso. Porque é feita por homens. O amor ao dinheiro, o amor ao lucro, o amor ao capital é a causa de todos os males. Aí cria essa teologia nojenta aí. Entendeu? Muito bem. E tem outras coisas mais. Mas vamos ver aqui, a gente começa hoje falando sobre essa diferença entre Jeová, aquele Deus que Moisés entendeu, com o Deus que Jesus manifestou. Tá? Então aqui está assim, hoje a gente lembra o seguinte, mesma revelação, entendimentos diferentes, mesma revelação, a de Moisés e a de Jesus, é a mesma, mas Moisés teve a mesma revelação, mas entendimentos diferentes, movidos por seu amor, justiça e santidade, o Senhor Deus Todo-Poderoso, desde Adão,
até o último ser humano no mundo, tem se manifestado a toda criatura, todo ser humano. E por fatores diversos, cada um tem entendido e desenvolvido respostas de maneira bem diferentes entre si. E isto é um dos motivos porque Moisés concebeu Deus de uma maneira tão antagônica a Jesus, que era o próprio Deus. Entendeu? Então, essa é a primeira chamada que a gente tem, e vai ser essa semana, para falar sobre a diferença entre Jeová e Jesus. Pensa aí. Jesus diria para Moisés, Moisés, vai lá e fala para Faraó para deixar meu povo ir. E o próprio Jesus vai lá no coração de Faraó e diz, não atenda, faça o contrário. Você acredita que Jesus faria isso? Se o seu Jesus disser sim, eu faria. Então, olhe, é de Deus o que Moisés fez. Agora, se o seu Jesus disser, olha, eu não sou dúbio, eu não falo uma coisa e faço outra, eu sou o mesmo, eu sou Deus. Se o seu Jesus disser isso, então, meu amigo, aquilo que Moisés entendeu não era de Deus, não. Pensa aí se o Deus o Jesus que você conhece, se ele mandaria Moisés entrar em Canaã e matar todo mundo. Mandou matar de criança a idoso, matar todos. O seu Jesus mandaria fazer isso? Se você disser sim, então, olhe, isso aí é de Deus. Foi Deus que mandou fazer mesmo. Agora, se o seu Jesus disser não, eu mando que ame o inimigo. Eu mando que seja bênção, luz e sal para a vida do inimigo. Ah, se o seu Jesus disser isso, então aquilo que Moisés entendeu tem nada a ver com Deus. Percebeu a diferença? É uma diferença enorme, é um abismo entre o Deus que Moisés entendeu e o Deus que Jesus manifestava. E é isso que a gente vai conversar durante essa semana, tá bom? Nos finais dos nossos cultos. Ok, a gente fica por aqui. A gente louva a Deus por hoje, né? Deixa eu colocar aqui aquele sinal dizendo que nós estamos encerrando o nosso culto, está aqui. E a gente torce, ora para que hoje seja um dia abençoador na sua vida e que através disso outras pessoas também sejam ricamente abençoadas, tá? E amanhã, com fé em Deus, tudo dando certo, a gente vai estar por aqui para cultuar, adorar e para refletir um pouco mais a respeito da palavra do Senhor. Tá bom? Ok. Eu coloco aqui a musiquinha e a gente se despede. Então, até mais. Deus abençoe.